Vamos para, infelizmente, mais uma partida ruim aqui. Essa é a sexta rodada e eu joguei contra mais uma criança, o João Pedro Soares da Silva. E aí, criança com nome genérico ainda, né? Gostei não. Em uma partida de brancas eu joguei D4, na outra eu joguei cavalo C3 e agora eu resolvi jogar cavalo F3. Variando um pouco as aberturas, mas eu voltei pro D4. E aí ele jogou B6 logo no início, o que não é tão bom aparentemente, mas tem que saber punir. Eu segui princípios, já que eu não conhecia a abertura, segui princípios normais de dominar o centro e desenvolver peça, então foi isso que eu fiz basicamente, e nada de estranho por aqui. Aí, deixa eu voltar um pouco, na verdade. O que eu queria era tirar o bispo e a dama para dobrar, para colocar essa torre aqui e tirar esse cavalo do lugar para jogar F4. Era isso que eu queria. Porque eu acho que esse seria um plano agressivo e ao mesmo tempo que não me colocava em muito perigo. Só que eu não soube muito bem para onde tirar as peças. Então, eu coloquei o bispo aqui, tá tudo bem. Só que não é uma ideia tão incrível assim. E a dama aqui. Qual que é a ideia desse lance? Dama D2. É só preparar a torre A1 mesmo. Então, tava jogando um xadrez meio de Homem das Cavernas, assim, tipo, quero só fazer qualquer coisa para atacar. E, e aí C5 foi um erro, só que eu não puni do jeito certo. Aparentemente eu podia ter jogado D5 aqui. E realmente minha posição fica boa, né? Porque se ele tomar, eu tomo aqui. E aí o meu plano de torre A D1 fica mais forte ainda. Por exemplo, se ele jogar roque, eu posso jogar torre A1. E minha posição tá dominante aqui. Mas eu tava muito focado no meu plano. Então eu joguei isso aqui direto. E aqui foi um grande momento da partida. Porque aqui eu tinha que ter capturado. Eu pensei em capturar, porque meu plano é jogar F4. Então esse bispo aqui não tá nos meus planos. Como ele não tá nos meus planos, ele pode muito bem ser trocado. E aí eu queria que ele capturasse aqui para eu capturar de cavalo e jogar F4. Mas ele jogou H6 e eu cometi um grande erro, que foi bispo F4, que eu não vi uma tática simples, que é peão toma aqui. Porque, óbvio, se eu não posso, se eu tomar, eu levo esse duplo e perco uma peça. E se eu não tomar, eu tenho que tirar esse cavalo. Então eu tirei o cavalo ataca aqui e aqui. Claro, eu tenho que defender, então defende assim. E aí, depois desse lance e desse lance, eu vou perder mais um peão. Então, eu aceito perder o peão, jogando cavalo H4 para jogar cavalo F5 depois. Eu aceito perder o peão, tiro minha dama, e aí eu tenho que sacrificar esse cavalo. Por quê? Porque se eu voltar o cavalo para cá, ele toma aqui. Então eu vou perder uma peça de qualquer maneira. E qual que é a diferença? É que se jogar cavalo aqui, eu perco o cavalo, beleza, só que eu jogo o cavalo aqui, atacando essa casa aqui. E aí, se ele faz o roque, eu ataco esse cavalo e depois tomo aqui. Como é cheque, eu tenho tempo de retomar. Então, aqui eu tô só um peão atrás. Então, eu fiquei feliz na hora de ter pelo menos conseguido uma sequenciazinha. E aqui ele tá melhor, só que ele tem que achar lances únicos. Ele tem que achar 6 lances únicos seguidos. E ele achou. Se não fosse isso, eu teria ou empatado ou vencido. Ou virado o jogo, sabe? Mas ele achou 6 lances seguidos. Então vamos lá. Como o João Pedro me deu essa aula de achar 6 lances do computador seguidos. Primeiro, torre 8.
cravando o cavalo. Agora eu não posso tirar o cavalo nunca, porque senão eu perco minha dama. Eu joguei F4 com a ideia de F5, F6 por exemplo, se ele não faz nada, F5, F6, aí minha posição aqui tá bem melhor. Você pode ver que tá ganho pelo computador. Então essa era a minha ideia. Único lance que o João Pedro tinha que achar e achou, cavalo D7. Ah, mas qual que é a ideia desse lance? A ideia desse lance é jogar cavalo F6, cavalo G8 para capturar esse cavalo. Beleza. Eu jogo G4. Qual que é a ideia de G4? Jogar G5. Se tomar, é mate aqui. Se não tomar, eu tomo. E aí eu começo a abrir aqui a ala do rei. João Pedro achou o único lance possível na posição que é cavalo F6. Eu joguei G5, ele achou o único lance possível, que é cavalo G8. Aí eu tomo, ele toma. Dama H5, porque aqui eu vou perder o cavalo de qualquer maneira. Então eu joguei dama H5, aceitando perder o cavalo. Ameacei mate. Ele não pode tomar aqui porque é mate. Aí ele defende com F6, né? Porque agora defende aqui. E aí eu tentei um último truque, só que ele não ia cair nesse truque. Mas eu joguei esse lance, podia ter jogado talvez torre E2 para dobrar as torres. E aí, sei lá, talvez... não sei o que ele podia jogar, né? Mas talvez depois disso e disso, eu dobrar as torres, ele não pode tomar. E não sei, eu tô ameaçando tomar aqui agora, né? E ele não pode tomar de dama se não perde a dama, não pode tomar de cavalo se não leva mate, não pode tomar de torre se não perde a torre e não pode tomar de novo por causa do mate. Então eu tinha umas ideias assim. Só que ele defendeu muito bem. Só que, na verdade, eu dobrei a torre aqui. E aí, a minha ideia é que depois de bispo aqui eu dobro a torre, eu perco a qualidade, mas eu sacrifico ela aqui. E eu dou esse cheque. E aí, se tampar de torre, perde a dama. Último truque que eu tinha. E se não tampar de torre, eu perco mesmo. E tenho que abandonar. Então aqui eu abandonei. Partida triste, mas... enfim, tava indo muito bem, mas pendurei.